Provérbios, capítulo 16, e o versículo 25, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. São os caminhos da morte. Meu Deus, que a Tua palavra cause em nós os efeitos que o Senhor enviou. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu ao homem, quando o criou, Deus disse que o homem foi criado, a Bíblia diz, foi criado à imagem, semelhança do próprio Criador. Há muita coisa nessa expressão, há muita coisa forte nisso aí, mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais maravilhosas é o que a gente chama de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que temos de fazer escolhas. E ao longo da vida, nós fazemos, acredito que milhares ou milhões de escolhas. Até o cardápio que você fez hoje, em algum momento você teve que escolher, vai ser peixe ou frango. Ou nada. Mas a verdade é que fazemos inúmeras escolhas ao longo da vida e do dia. Tem escolhas que elas são banais e o seu impacto é mínimo. Mas aqui no versículo que lemos, vimos que há escolhas que são perigosas, porque são caminhos de morte. São caminhos de morte. E por isso, toda pessoa precisa entender que quando Deus deu essa capacidade, que a gente chama de livre-arbítrio, Deus não nos livrará das consequências dessas escolhas. Mas Deus sempre nos avisará das consequências. Deus sempre irá nos prevenir. As Escrituras estão completadas. E as Escrituras, elas deixam bem claro que escolhas trarão consequências terríveis e quais escolhas nos precipitará na morte, nos levará a experimentar a morte nas suas mais diversas nuances, porque tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a mais terrível condição, que é o que a Bíblia chama de morte eterna. Então, Deus, Ele não abriu mão de nos dar esse atributo que, em essência, é importantíssimo, porque confirma o fato de sermos a imagem de Deus. E também permite que nosso amor a Deus e nossa entrega a Deus seja real, verdadeira, porque temos a opção de não fazê-lo. Temos a opção de rejeitá-lo. Mas como Deus é perfeito por todos os aspectos que você olhe para Ele, eu falo, Deus, Ele é tão perfeito que chega a assustar. Ele é perfeito em amor, mas Ele é perfeito em ira. Ele é perfeito em bondade, mas é perfeito em justiça e santidade. Deus é totalmente perfeito. Deus é perfeito até em furor. E Ele deve ser temido. A verdade é que Ele deve ser temido. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a base, é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é inteligência. Então, lá em Josué 24, não precisa abrir, 14 a 16,
Josué, ele chega a dizer, olha, Deus cumpriu as promessas, Deus fez tudo o que ele já havia dito aos seus pais, e a terra está aí. Agora vocês devem servi-lo, amá-lo, ser o povo dele, ser o povo que ele escolheu. Mas ele diz, mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Então nós sempre teremos as escolhas como um privilégio, mas também uma verdade inevitável. Inevitável. Todos estamos fazendo escolhas o tempo todo. E todos deveremos arcar com ônus e bônus delas. Ônus e bônus. E, de novo, há escolhas que são banais. Falei do cardápio de hoje. Ou a roupa que você escolheu para vir hoje no culto. Pode ser escolha banal. Mas há escolhas que terão impacto profundo e, em alguns casos, impacto eterno. E por isso, precisamos aprender que o livre-arbítrio, ou essa capacidade de fazer escolhas, deve ser exercido com sabedoria, temor de Deus e com responsabilidade, porque Deus não nos livrará das consequências das nossas escolhas. Deus, se pegarmos alguns casos na Bíblia, Deus falou para Adão, Adão, você poderá comer de todas as árvores que há no jardim, mas tem uma que eu coloquei no meio. Eu coloquei no meio do jardim. Dessa você não pode comer. Porque no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. A questão é, Adão comeu ou não comeu? Toma até hoje. Muito embora Deus, no seu amor, alguns casos, ele vai trabalhar no arrependimento, no retorno, porque Deus, Ele nos ama, essa é a grande verdade. Ele nos ama. E Deus elaborou um poderoso plano de salvação. Mas Adão não ficou sem consequências. Adão e a sua posteridade não ficou sem ter o impacto da escolha ruim que ele fez. Porque agora entrou a morte. A Bíblia diz que por um homem entrou a morte no mundo. Não existia morte, meu irmão. Não existia morte. Pastor, como é que era o planeta? O mundo monera, vegetal e animal não tinha morte. Mas eu não consigo imaginar como é que era isso, nem eu. Mas a morte entrou, porque Adão era o cabeça da criação. E Deus falou para ele, por tua causa, maldita é a terra. Então a terra, o planeta, com todo o seu ecossistema, sofreu um forte abalo da ordem da natureza por causa do pecado. Então a escolha de Adão trouxe consequências terríveis. Mas nós vamos ter outro caso emblemático na Bíblia. A história que mostra como o pecado pode se tornar terrível e cada vez mais sombrio, é a história de Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício, melhor oferta que Caim. E por meio dessa oferta até hoje fala, e desceu fogo do céu e consumiu a oferta de Abel. Mas a de Caim Deus rejeitou. O semblante de Caim ficou
descaído, provavelmente Deus viu, no semblante de Caim o que estava no coração dele, e Deus perguntou: Caim, por que descaiu o teu semblante? Olha, quem já ouviu Deus falar com você assim diretamente? Mas Deus falou com Caim. O que é isso? O amor de Deus, a graça de Deus, tentando trazer Caim. Porque Caim inauguraria uma das coisas mais horrendas que acompanha, inclusive, esse Rio de Janeiro, essa arte de te derramar sangue, essa coisa de tirar a vida dos outros, essa nojeira que tem nessa Baixada Fluminense, nesse estado do Rio de Janeiro, de banalizar o crime, banalizar o assassinato, essa coisa de tirar a vida, e com até requintes de crueldade, Isso é inaugurado em Caim, e Deus fala para ele: Caim, faz direito e você também vai ser aceito. Mas se você não fizer, cuidado, porque o pecado, como um cachorro, está na sua porta. Você precisa dominar esse cão que é o pecado. Domina essa coisa horrível. Porque o caminho que você segue não é bom. Ele foi avisado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que Caim matou a seu irmão Abel. E diz até a Bíblia que ele era do maligno e matou a seu irmão. Consequências vieram sobre Caim, sobre sua descendência, porque a descendência de Caim se tornou violenta. Vocês já leram? Lameque, camarada, diz que matou um homem porque ele feriu e matou o outro porque brigou com ele. E aí ele ainda ficou prepotente. Caim será vingado 7 vezes, mas eu serei vingado 70 vezes 7. Então ficou uma descendência maligna. Mas nós temos, por exemplo, também ainda, no livro de Gênesis, nós temos José. José, ele vai para ser levado por uma caravana ismaelita e vai ser vendido como escravo no Egito. E ele vai parar na casa de um oficial do exército particular de Faraó, chamado Potifar, o comandante da guarda do império. E lá, uma mulher, que é a mulher de Potifar, vai botar os olhos em José. E diz para ele: deita-te comigo. E a Bíblia diz que José responde: como faria eu tamanha maldade contra Deus? Porque o teu marido deixou tudo na minha mão. Tudo, a casa, eu administro a casa toda. A única coisa que é reservada e só dele é você, que você é a mulher dele. Como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? E José foge do pecado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: foge, Timóteo, das paixões da mocidade e conserva-te a ti mesmo puro. E nós vamos encontrar outros exemplos emblemáticos de escolhas, reis que fizeram escolhas erradas, reis que fizeram escolhas certas. Jeremias profetizou ao rei Zedequias, e ele perguntou: há uma palavra do Senhor para mim? Diga o que eu devo fazer. E Jeremias, representando o amor e a misericórdia de Deus, disse para ele: olha, entrega-te a Nabucodonosor, porque isso é uma sentença de Deus. Deus está ordenando a disciplina de Judá. Entrega-te, porque se você não se entregar, você vai experimentar tudo que eu já tinha falado. O que ele tinha falado? Você vai
vai morrer na terra da Babilônia. Você vai ver os seus filhos morrendo. E você vai estar na Babilônia, mas não vai ver a Babilônia. Como é que é possível isso? E se cumpriu porque ele teve os olhos arrancados. Mas Zedequias fez a escolha oposta àquilo que Deus tinha dito. Deus disse: rende-te a Nabucodonosor, porque tudo que Judá vem fazendo contra mim é a hora do acerto. Mas Deus queria mostrar misericórdia ainda no juízo. Mas Zedequias fez a escolha errada. Então, meus irmãos, se pegarmos a Bíblia como um todo, vamos ver vários casos de pessoas que fizeram escolhas erradas. Você vai ver o caso de Saul, fez escolhas erradas. Samuel demorou a aparecer no local do agrupamento do exército, ele espera 7 dias, no 7º dia, lá à tarde o povo estava dispersando, e Saul vai cometer um grave pecado, porque ele vai oferecer sacrifício, coisa que não era atribuição de rei. Oferta de sacrifício era atribuição de sacerdote. É importante a gente saber, irmão, que no reino de Deus, cada um deve saber onde Deus te planta. E que você deve fazer aquilo que Deus manda você fazer, para você não se ver na condição de Saul. Aqui na igreja tem o pastor da igreja. Então é o pastor da igreja. É o reverendo José de Santana. Quem está entendendo, diga amém. Aí tem o dirigente, aí tem os obreiros, aí tem alguém no setor, outro setor. Meu irmão, onde Deus te planta, dê fruto. Não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Quem está entendendo, diga amém. Algo que Deus deu para você fazer, Deus deu para... Faça. E glorifique a Deus que você está fazendo. Mas não queira fazer aquilo que Deus não te deu para fazer. Essa é uma das maiores lições da história de Saul. Saul, ele cheio de ideias próprias. E quando admoestado, quando confrontado, ele botava a culpa nos outros. Então era um caso grave. Então fale com a pessoa que está ao seu lado, você tem escolhas ao longo da sua vida. A escolha, meu irmão, que te promoverá diante de Deus. Há escolhas que te levarão para a ruína. Você precisa saber disso. Eu creio que no arrependimento sempre Deus mostra misericórdia, mas vocês vejam que dependendo da situação e de quem, muitas vezes parte ou uma grande porção da consequência não será revogada. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Mas Deus tirou todas as consequências? Davi cometeu 2 pecados graves. Ele cometeu adultério e depois o homicídio. Quer dizer, na sequência, o homicídio. E quando Davi vai ser confrontado, na boca do profeta Natã estava a sentença de Deus. Estava a sentença de Deus. E quando Davi ouve primeiro a história e depois o dedo de Deus apontando para ele, este homem és tu. Diz que Davi imediatamente entendeu que só existia uma sentença possível para ele, era a morte. Porque Davi não era um ignorante, ele conhecia a lei de Deus. Então ele cai aos pés e suplica a misericórdia de Deus. E diz, Senhor, por que eu fui fazer isso?
Aí o profeta Natan disse: o Senhor perdoou o teu pecado. Mas ele manda te dizer que não vai ficar assim não. Deus perdoou o teu pecado. Mas a criança que nasceu vai morrer. Isso que você fez escondido, eu vou te devolver em público. Você fez escondido, mas eu vou fazer você receber o troco em público. E o mal virá da tua casa. Deus falou, da tua casa. E vocês sabem que Davi enfrentou batalhas, mas não foi de fora, foi de casa. Primeiro envolvendo Aminon e Tamar. Depois Absalão e Aminon. Depois Absalão e o próprio Davi. E depois Adonias e Joabe. Veja, quem não conhece, por isso que é bom ler a Bíblia, que tem mensagens que ela terá um impacto naquele que conhece a Bíblia. E outros vai ter um impacto que o Espírito Santo vai te mostrar pelo menos esse aspecto, que escolhas, elas trarão consequências. Consequências. Deus, em sua misericórdia, nos perdoa, atenua algumas consequências, mas Ele não tira todas as consequências em certos casos. Por isso que nós precisamos ver prudentemente como andamos, não como nécios, mas como sábios. Melhor do que ser perdoado é não pecar. Tinha uma coisa na época da reforma, né, um dos abusos da Igreja Católica, que era a venda de indulgências, que era uma cartinha já de alforria, de perdão, que o cara já comprava antes de ir pecar. O cara ia para a gandaia, aí falava assim, vou comprar logo a indulgência, né, vai que, aí comprava, pagava, botava no bolso e ia para beber, se prostituir, mas estava com a cartinha já. Isso não é de Deus. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Irmãos, eu e você, nós precisamos pensar muito em Deus. Uma das tragédias que acontece é que muita gente não conhece Deus. Às vezes gostam da pintura de um Deus cheio de amor, de misericórdia, mas ela se esquece que esse Deus de amor, ele só é um Deus de amor porque ele é santo, porque ele é puro de olhos, e ele é temível. Também você não precisa ficar com medo de Deus, mas você precisa saber que Deus não é brinquedo nosso, Deus não é uma coisinha que a gente fica brincando, Deus é Deus. Deus é Deus, correto? Então nós precisamos assim, temer a Deus. O que é temer a Deus, irmão? Temer a Deus é saber que Deus é mais forte do que nós mesmos. Jesus falou, não temos que mata um corpo, não pode fazer mais nada. Eu vos direi a quem vocês devem temer. Sabe a quem vocês devem temer? Aquele que pode lançar no inferno. Já pensou nessa? Quem disse isso foi Jesus. E ele disse, vocês devem temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele pode pegar. Ele é muito poderoso. E ninguém escapa dele. Muito bem. Então fale com a pessoa que está ao lado, eu vou tentar ser bem objetivo, que nós vamos orar.
Mas vamos orar. É a noite para a gente orar. Eu até pensei da gente orar antes e eu pregar depois, mas eu vou fazer diferente. Eu estava aqui no púlpito, não, Senhor, eu vou pregar logo, objetivamente, e a gente ora. Mas fale o que o irmão está dizendo. Meu irmão, cuidado com as escolhas que você faz. Elas terão consequências. Pode falar, elas terão consequências. E fala que, assim, para a gente ficar bem fixo, fala assim, irmão, melhor do que ser perdoado é não pecar. Porque você é perdoado. Mas a gente vê, tanto na Bíblia quanto na vida, que certas consequências Deus não livra. Deus te perdoou, o sangue de Jesus te lavou. Eu creio que em certas situações Deus até atenua algumas consequências. Mas livrar você de todas, vamos pegar, por exemplo, escolha que você tem que fazer. Em situações de tentação. Tentação na área de imoralidade. Área de imoralidade. Quem nunca foi tentado na imoralidade? Só se você tiver algum déficit hormonal. Mas se não tiver, todos que estão dentro da normalidade hormonal poderá ser tentado nessa área. A gente já deu clínica pastoral, eu já falei com alguns camaradas, falaram assim, pastor, minha fraqueza é mulher, é o super-homem, é o capitão testosterona. Ele não tem sangue nas veias, é testosterona pura. Eu falo, irmão, todos os homens sinceros têm que submeter-se ao Espírito Santo e botar isso sob o controle do Espírito Santo. Todos podemos ser tentados. Abra Provérbios capítulo 5. Eu talvez não consiga concluir essa mensagem, porque tem outros pontos aqui. Mas vamos lá. E a gente tem que orar. Provérbios 5 diz assim, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí, quando ele fala mulher estranha, pode, se você é uma irmã, troca, tá? Pode trocar. Não muda a essência e a orientação do texto. Que aqui, ele fala, a mulher estranha, você troca. O homem não crente. O colega de trabalho, minha irmã, não crente. O teu amigo da faculdade, colega que você encontrou, o amigo de infância, que agora já está um rapaz feito. E não é crente. É você, meu irmão, casado, que tem lá a colega de trabalho, não crente, que está te assediando, que está lançando seus olhares e mexendo com seus cabelos. Então, é só entender que aqui o ensino ele é para todos. Então, o que está sendo dito da mulher estranha, pode colocar aí o homem não crente. Você, irmã casada, por que você está olhando para o cara não crente, que está te botando o gogó? Está se sentindo atraída, minha irmã? É mesmo?
Está gostando dos galanteios? Eu estou cheio do Espírito Santo, tá, irmão? Está se sentindo importante, minha filha? Finalmente alguém me valoriza, é? Bonitona. Isso é o irmão. Está se sentindo Dom Juan? Está se sentindo o cara mais bonitão do pedaço? Mas olha o que diz o texto. Diz assim: para que conserves os meus avisos, os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Trocou para homem também? Que ele também destila favo de mel, minha irmã. Teu marido é um homem de sorte. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Gosta da mãozinha dela quentinha, da mãozinha dele quentinho? Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Olha o Espírito Santo falando. Afastai dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Me dá seu telefone. Anota aí. 9666, cala a boca e não chateia. Para que não deis a outros a tua honra. Viu, minha irmã? Para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se farte os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, a gonorreia, a sífilis, a AIDS. A vergonha, a humilhação. E digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Melhor, meu irmão, do que o perdão é não ter pecado. Porque Deus até nos perdoa. Até certas consequências Deus realmente revoga. Porque Ele perdoa. Davi não deixará de ser rei. O Espírito Santo não foi retirado dele. Você, se o arrependimento for verdadeiro, você vai para a glória. Mas Deus não te deixará totalmente livre de consequências. Na maioria dos casos. É igual a história do cara que vai, por exemplo, bulir com criança. Ou vai fazer. Não pode. Porque certas consequências são graves. Fez um silêncio no tempo. Eu vi até uma pena caiu ali no meio. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Aí
Isso aqui é quem faz a escolha ruim. Aí quem faz a escolha boa? Aí é diferente. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Fala com o irmão e fala assim: irmão, é sério. Ó, que a gente que ajuda o nosso reverendo muito mais, tá? Mas a gente que às vezes ele chama, a gente vê lágrimas e dores inexplicáveis. Vidas arruinadas por causa de escolhas erradas, porque não deram ouvidos, né, àquilo que o Espírito Santo fala no altar e fala pelas Escrituras. E a pessoa, ela se deixa envolver pelo clima da tentação. Ela se deixa ser enredada e ela vai. E depois vem a vergonha, vem o desprezo, vem as amarguras, as dores. E quando o arrependimento é genuíno, a dor, inclusive, é compartilhada pelos pastores que têm que ajudar essa pessoa. Pastora Sandra, quantas vezes em clínica, nós dois em casa, eu falava assim: meu amor, eu estou triste. Quantas vezes? Eu falo assim: Senhor, eu estou triste por causa daquela situação envolvendo um irmão, uma irmã. Eu falo: que tristeza que isso me causou hoje. Eu estou sentindo, aí eu tenho que orar, eu estou sentindo eu pesado. Então, em qualquer, por exemplo, nessa questão da imoralidade, fala para o irmão que está falando assim: meu irmão, cuidado com essa área, faça a escolha certa. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Vocês querem, não dá para assim, a gente, eu vou rapidamente, pula para o capítulo 7, diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti o meu mandamento. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atas aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chame tua parenta. Para fazer o quê? Para te guardarem da mulher. Troca, minha irmã. Aqui vale, se você é uma mulher, para te guardar do quê? Do homem dos outros. Aquele que Deus não escolheu para ser seu marido não é teu. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa no crepúsculo da tarde e do dia, na escuridão e trevas da noite. Já reparou que o pecado, ele atrai a pessoa para a escuridão? Quando é mais perigoso andar nos bairros aí, de dia ou de noite? Quando houve mais da morte? De dia ou de noite? Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta, astuto coração. Esta era alvoroçadora, contenciosa,
e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou e desforçou o seu rosto. Não somente beijou, né, mas segurou o rosto dele, para não escapar. Isso aqui foi escrito há quantos mil anos atrás, hein? Parece, né, parece até a cena daquela novela. E disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. É aquela, fiz sacrifício pacífico, né? Aí envolve até culto a demônios. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, cobras lavradas com linho fino do Egito. Quer dizer, o camarada, quando vai na boate, a boate é toda cheia de luzes de LED. É tudo para atrair o cara. Aí o camarada vai igual um cordeirinho para o batedouro. Aí vai fazer a escolha errada, vai para as termas, vai para a boate, vai para as casas de strip. É tudo muito bem arrumadinho para... Tem tapeçaria, tem tapete, né? Tem colchas, que fala aqui, né? Obras lavradas com linho fino do Egito, tem pompa e luxo. Pastor, é que ela era linda, os cabelos, os olhos, a boca, o rosto, eu não pude resistir. Ah, é bonitão? E ela fala, versículo 18, vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará. Ele foi preparado para ficar muito tempo, levou o cartão de crédito. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisões dos seus lábios, o persuadiu, e ele a segue logo como o boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, está atento à palavra da minha boca, não te desvie para os seus caminhos o teu coração, e nem andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Como é que é o negócio? A senhora Sandra que às vezes me mostra uns casos. É o relacionamento do site de relacionamento. Vai na internet, aí conhece. Às vezes o cara ou é casado, ou se não é casado, não interessa, vai pelos caminhos esdrúxulos, caminhos, são escolhas. E sabe o que é que essas pessoas normalmente encontram? A morte. Encontram a tragédia. É culto de doutrina, irmão. Outra coisa, por exemplo, né? E eu vou parar nesse segundo ponto, porque eu ainda tenho aqui, ó, e tem mais pontos. Mas vou parar nesse segundo, que é o seguinte, na área do casamento. Por exemplo, com quem eu vou casar? É uma escolha. O reverendo aconselha, e eu sou ovelha dele, aconselho também. Faz o CPM até antes de ter o candidato. Faz. Para você aprimorar os critérios. Aprimorar os critérios. Porque, minha filha,
há consequências que te acompanharão. Elas te acompanharão. Porque você não teve critério. Você não aprimorou o seu preparo até para a escolha de quem você vai se casar. Porque o parâmetro de muitas pessoas, assim, e é por isso que o CPM é uma bênção que a gente tenta desmontar isso. Aí eu estou gostando de fulano. O que é estar gostando de fulano? De repente uma resposta hormonal, minha filha. Vai fazer você aprender isso. Você precisa ter critério. Você precisa orar a Deus e dizer, ó Deus, este é o padrão que está na tua palavra. E é por esse caminho que eu vou. Mesma coisa o rapaz. Aí eu estou gostando, eu tenho que ter os critérios. Faz o CPM. Mas, por exemplo, a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual. Aí sabe o que acontece? A pessoa, ela começa a absorver argumentos para justificar, afrouxar esse critério número 1 que não vem de ninguém, é de Deus que vem. Argumento que tem a ver número 1, na igreja não tem moça, na igreja não tem rapaz. É um argumento. Esse rapaz não crente é melhor do que muitos rapazes que tem na igreja que eu conheço. É cavalheiro, é gentil, é bom filho, é trabalhador, tem futuro, tem visão. É tudo que eu sonho. Ou vice-versa. Mas preste atenção o que o Senhor fala a nosso respeito. Ele diz assim, pela instrumentalidade do apóstolo São Paulo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que comunhão há entre a luz... A Bíblia diz que quando Jesus nos salvou, Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. E a pergunta do Espírito Santo é: que comunhão? Diga para o Espírito Santo, responda para ele. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Antes de você querer apresentar um estereótipo e até um perfil de abordagem, diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu descobri uma exceção, há comunhão sim. Porque esse rapaz, apesar dele estar nas trevas, porque eu não posso negar o que a Escritura diz, que eu estava nas trevas ou não estava. Mas Ele me transportou para o reino do Filho amado. Paulo, em outra parte, diz, vós que eres trevas, agora sois luz no Senhor.
Então, como é que você transige com aquilo que o Espírito Santo falou? Responde para o Espírito Santo. Que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Escute. Nós somos templo de Deus, como corpo, como grupo, e somos o templo do Espírito Santo como indivíduos. A essência daquele que ainda não nasceu de novo é que ele está sob a rege do príncipe da potestade do ar. E a sua natureza é inclinada à idolatria. O homem sem Jesus, ele é um idólatra, porque ele não dá a sua adoração. O homem foi feito por Deus para adorar, não adianta. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele adorará outra coisa. A adoração no homem é tão essencial que você pode ir para uma tribo aborígene da Austrália, ou você pode ir para uma tribo que nunca teve contato nenhum com a civilização no meio da selva, e você vai descobrir que eles têm deuses. Você vai descobrir que eles têm um sistema de culto. Por que isso, pastor? Porque nós fomos criados por Deus para adorar. Mas a pergunta do Espírito Santo é: que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque esse candidato, ou essa candidata, se não nasceu de novo, há ídolos em seu viver, em seu coração, em seu entorno. E Deus pergunta: que comunhão há entre o templo de Deus? Porque nós não podemos adorar nem dinheiro, irmão. Não podemos adorar o poder, a fama. Não podemos adorar nós mesmos. Eu tenho pregado, tenho falado aqui com os líderes, falo: irmão, não fica igual pombo, porque você tem cargo na igreja, larga de ser besta. Só tem um rei em nosso meio, é Jesus. Fica se sentindo supra-sumo da Coca-Cola Light. Já está combinado, quem concorda? Quando a gente chegar na glória, cada um vai receber a coroa da vida. Está combinado, vamos botar o quê? A coroa onde? Está combinado, e vamos dizer o quê? Só tu és digno. Só tu és digno. Os 24 anciãos representam todos os santos, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. E os 24 anciãos, que representam todos nós, fizeram o que com a coroa? Estou nessa. Eu já tenho dito, não sei se ela é literal, se ela é ali uma expressão, mas se é literal, meu irmão, eu já estou nessa. Não quero nem saber, não vai ficar nem meio segundo na minha cabeça. Ele botou, eu tiro e boto os pés dele. Que comunhão, desculpem, que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Responda para Jesus. Você que está achando argumento para namorar um não crente, responda. E que concórdia, que concordância pode haver entre Cristo e quem? E Belial. Responde para o Senhor. Porque você está cheio de argumento, minha filha. Ou meu irmão. Você está cheio de argumento. Você está achando que aquela moça é maravilhosa, é isso, é aquilo. E você despreza o Senhor e a sua palavra. É escolha.
E você deverá arcar com as consequências quando ele virar o dragão. Pastor, eu não sabia que ia ser assim. Se você faz parte dessa igreja, sabia? Sim. Você pagou para ver. Responde para o Senhor. Não, eu não gosto dessa igreja, não gosto do reverendo, que é tudo muito radical. Os tempos mudaram. É o teólogo de meia pataca. Deus nunca mudou, meu irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus chamou um povo para ser seu. Você acredita nisso, não? Ele chamou um povo para ser seu. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: rogo-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Que vos abstenhais das paixões que combatem contra a alma. Escolhas. Na área do casamento ainda, eu já vou encerrar. Dentro ainda do mesmo tópico. O cara vai casar, aí onde vai morar? Vai morar no quintal da mãe, ou na casa dos pais. Quando Deus diz: prepara a tua lavoura lá fora, cuida do rebanho, e depois edifica a tua casa. Edifica a tua casa. Não, meu filho, o aluguel está caro. Que isso? E sabe o que acontece? Vou falar para vocês, a gente já dá o CPM há muitos anos. As pessoas, elas pensam que, por exemplo, esse tipo de ensino, ela brota do pastor. É um equívoco. É um equívoco. Não é o pastor, meu irmão. Não é o reverendo, não é o pastor Celso. Não é o pastor. É a Escritura. Sabe aquela... Quem quer ver aqueles olhos lindos de Jesus? Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, e ela falando de algumas situações, de algumas coisas. Eu falei: mamãe, esquenta não. Esquenta não. Todos nós vamos ter que olhar naqueles olhinhos lindos. Vamos ter que olhar naqueles olhinhos. Um por um. Já está falando de situações negativas, né? Aí eu falei: olha, mamãe, vamos ter que olhar nos olhinhos lindos dele. Um por um. E sabe como é que são os olhinhos dele? Como chamas de fogo. Vai consumir a palha, o feno e a madeira. Tem pessoa que vai chegar lá carregando um monte de tábua, é ou não é? Um monte de troféu de madeira, de feno, um monte de coisa. Só no olhar dele, queimou tudo. Só no olhar de Jesus. Eu falei que vamos comparecer, meu irmão. Então, preste atenção. O Criador disse: deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, unir-se-á não a qualquer mulher, não a alguma mulher. Você vê que não fala assim, unir-se-á alguma mulher, não fala assim. Diz assim, unir-se-á. Por que essas coisas são importantes no texto sagrado? O detalhe, porque não é uma união transitória, temporária. Ela, no seu caráter original, o casamento é uma união definitiva, permanente, duradoura.
Então, uniciar a sua mulher, tem uma relação muito, muito poderosa. E diz, e serão os dois uma só carne. É assim que diz o texto. Então, quando Deus fala deixa, e o camarada quer continuar morando com a mãezinha dele. Sabe o que vocês estão plantando? Tempestade, meu irmão. Tempestade. Porque a ordem de Deus é deixa. Mas a pessoa faz o quê? Ela tem argumento. Ela tem razões para fazer escolha diferente. Só que nesse caso a pessoa deverá arcar com as consequências. É só você ouvir as histórias. Ouvir as histórias. E você vai ver que muitos casamentos, muitos relacionamentos travaram. Quando não tem aquela coisa que até acaba de turbulência tão grave, tem o engessamento, atrofia da construção do casal, atrofiou tudo, não desenvolve nada, porque não fez aquilo que Deus mandou fazer. O que Deus mandou fazer? Deixa, camarada, deixa. Como é que você vai ficar no puxadinho? Não tem o puxadinho? É o puxadinho do capeta? E o pessoal que faz uma vila de casa, fica todo mundo ali junto. Cosa Nostra. Então são escolhas. Pastor, só tem essas áreas? Não. Nas áreas dos negócios, tem gente que faz escolhas que são para a sua ruína. A gente não está falando das escolhas banais, nós estamos falando de escolhas que envolvem Deus. Aquilo que Deus falou e a pessoa vai por um caminho. É o erro de Adão, é o erro de Caim, é o erro de muitos. Porque Deus fala, escolha na criação de filhos. Né? É outro ponto, eu não vou poder desenvolver os pontos, mas eu estou citando. Né? Como é que você escolhe criar seus filhos? Às vezes você escolhe criar seus filhos desprezando tudo que Deus fala sobre como se deve criar os filhos. Um exemplo, pastor, Deus diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as intimarás, as inculcarás a teus filhos, e falarás dela, andando pelo caminho, assentar-te ou levantar-te. Você só fala, na convivência com teus filhos, você só fala de coisas, né, deste mundo, seculares. Você não fala de Jesus para o teu filho, você não lê a Bíblia com ele, você não faz o que Deus manda fazer. Você não dá formação espiritual. Deus fala assim, corrige o teu filho, te dará descanso, dará delícias à tua alma. Sabe o que você faz? Ele é assim mesmo, é hiperativo. Ele tem o transtorno de déficit de atenção. E eu não estou falando que essas coisas não existam. Eu só estou falando que eu prefiro ficar com Jesus. Estão indo assim, né? Eu prefiro ficar com Jesus. Ou seja, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A Bíblia manda corrigir, mas as pessoas não querem corrigir. Eu quando dou o CPM, eu falo assim, não fala para mim assim, não repara não, pastor, porque eu falo, eu vou reparar sim. Não repara não, eu vou reparar porque você está tendo formação. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glórias a Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, meu irmão, Deus te deu livre-arbítrio. Faça bom uso disso.
E deixa eu falar uma coisa. A gente vai orar, nós temos que orar para Deus abençoar o Brasil, abençoar Israel, abençoar a igreja. Nós temos grandes desafios na igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, eu não quero fazer escolha nenhuma. Eu abro mão desse direito. Eu quero dizer para você que até isso seria uma escolha, mas essa escolha não está no cardápio. Né? Essa escolha não está no cardápio. Você, meu irmão, vai ter que fazer escolhas. Você tem a escolha de crer ou não crer. Você sabe que a questão da incredulidade, tem gente que acha que a incredulidade é uma resposta passiva, ela não é. A incredulidade é uma escolha. O cara que é incrédulo, ele encontra muitas razões para ser incrédulo. Vocês querem ver uma coisa? O cara é ateu. Ele consegue pegar uma teoria fajuta, esquisita, que é a teoria da evolução, quer dizer, toda a vida veio da rocha. Uma explosão. Explodiu. Aí o cara inventa um negócio para ninguém conseguir verificar, foi 4 trilhões de anos. Aí fica fácil falar isso, não é? Porque como é que você vai conseguir retroagir 4 trilhões de anos? Não consegue. Aí todo mundo pega, isso é ciência. Não, o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Tu estava lá? Ah, pastor, mas a Terra, se fizer o exame, não sei o quê. Esses exames estão todos eles, muitos deles contestados. Carbono 14, muitos deles têm dito e contradito. Aquilo que foi falado é contraditado por outras teorias, por outras pesquisas de laboratório. Outra coisa, qual é o vinho melhor? É o vinho velho ou o vinho novo? Qual é o vinho melhor, gente? É o vinho velho ou o vinho novo? Hã? Jesus esperou quanto tempo para ele poder dar o vinho para o mestre-sala e provar? 100 anos? 200 anos? Porque tinha que ficar o melhor vinho, tinha que esperar o tempo para ele poder ter as reações químicas que demoram muito tempo para ser o melhor vinho. Então Jesus falou assim, vou pegar essa água aqui, espera, vamos aguardar 200 anos, aí você leva para o mestre-sala. Foi isso que Jesus falou? Ele falou o quê? Pega da água e leva ao mestre-sala. Eu gosto de entender o seguinte, eu gosto de levantar as questões, a água virou vinho no momento que eles estavam enchendo, no momento que eles tiraram ou no momento que o cara provou? A Bíblia não diz. Só diz que eles foram levando. Porque Jesus falou, pegue a água e leve ao mestre-sala. Então, será que ainda era água? Quando eles pegaram a água no copo, levaram água para o mestre-sala? Estão levando. Quando estão levando, a água virou vinho. A pergunta é, foi o vinho inferior, porque acabou de ser feito, ou o vinho melhor vinho? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa de 4 bilhões de anos para fazer a terra do jeito que ela está, irmão. Ele faz de um momento. Quanto tempo Deus vai levar para formar o nosso corpo ressurreto? É um abrir. Pô, mas Deus tem que ter um tempinho aí para poder amadurecer a célula, fazer umas transformações, fazer umas adaptações, mexer aqui, mexer ali, para a gente estar com o corpo glorificado. Então, Deus, quanto tempo Deus vai precisar para fazer isso? E não é com uma pessoa, é com bilhões de crentes ao longo da história. Deus vai levar o quê? Uma fração do tempo. Será um abrir e fechar de olhos. Então, irmão, o cara que é incrédulo, nunca acha que o cara que é incrédulo, ele não tem opção, é porque ele precisa de mais evidência. Não, ele precisa de ter o coração rendido. A incredulidade é uma espécie de arrogância. É uma arrogância. É quando o homem acha que sabe mais que Deus. Aí acredita no absurdo. Aí vai, pega lá, o cara foi, a ameba virou não sei o que, virou um anfíbio. O que os sapos estão fazendo aí que não viraram já alguma coisa? Porque eles continuam anfíbio.
O que o dragão de Komodo está fazendo que não já virou outra coisa? Pastor, quem é dragão de Komodo? É um lagarto gigante que tem lá nas Ilhas Galápagos. Que dizem que é um dinossauro vivo até hoje, porque é um réptil gigantesco. O que ele está fazendo que ele não virou outra coisa? Não evoluiu? E se a gente veio dos macacos, o que essa macacada está fazendo aí? Perderam o bonde da história, é ou não é? O bonde passou, eles não pegaram. Glória a Deus. Ô irmão, agora, eu estou só para mostrar para você, incredulidade é igual, por exemplo, a questão da cura divina. Não é se Jesus não tem curado, é você que é incrédulo mesmo. Jesus tem curado. Né? É incrédulo. E a incredulidade ofende Deus. Não ofende Deus, irmão? Ofende. Ofende. Eu falo, Deus, o Senhor não precisa me provar mais nada. Eu preciso é clamar até que Ele abra os céus. Quem é batizado com o Espírito Santo? Pera lá, meu irmão. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu lembro até hoje a sensação. Nunca vou me esquecer. Tem gente que esquece. Aí ofende a pessoa do Espírito Santo. Porque você experimenta a coisa do céu e depois fica com dúvida. Dúvida de quê, irmão? Porque já viu gente assim, não, estou cheio de dúvida. Que dúvida? Dúvida de quê, meu irmão? Eu sei o que eu era antes de 1986, apesar de ter apenas 14 anos, 15 anos. Eu lembro como é que era o meu coração. E lembro que quando Jesus entrou, o que Ele fez comigo? Glória a Deus. Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Eu nunca esquecerei. Então, incredulidade é uma escolha. Tem gente que escolhe ser incrédulo. Fica esperando Deus fazer aquilo. Irmão, Deus vai fazer porque Ele é misericordioso. Deus o fará se nós o buscarmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a gente que tem que se humilhar, não é achar que Deus tem que provar alguma coisa. Então não tem que provar nada para nós. Deus é Deus. Né? Tem umas orações assim, eu já vi o reverendo indignado, e eu faço coro com ele. Umas orações meio arrogantes com Deus. Né? Meio arrogante. Quero de volta o que é meu. Senhor, vai ter que fazer. Como tem que fazer? Meu Deus, nós estamos na tua casa. Senhor, nós queremos a tua glória. Senhor, nós queremos o teu poder dominando nosso coração. Tu és o Senhor. Nós queremos fazer as escolhas corretas. Senhor, fazer as escolhas que trarão benefício. Ó Deus, que trarão alegria ao teu coração, Senhor, e um futuro glorioso. Meu Deus, as escolhas corretas, as escolhas sábias. Meu Deus, escolher o que é bom e não o que é mal. Não fazer a escolha de Saul, mas fazer a escolha de Davi. Quando, ó Deus, ele foi arguído sobre que punição seria para o seu erro, o Senhor deu a ele a opção, e ele escolheu cair na mão do Senhor. Então é alguém que conhecia o Senhor. Então nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a fazer as escolhas corretas, meu Deus, a fazer as escolhas sábias, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, quem sabe há nessa noite pessoas que estão sofrendo porque fizeram escolhas erradas. Senhor, lembra da misericórdia. O Senhor pode, ó Deus, revogar certos aspectos de consequência. O Senhor pode atenuar, o Senhor pode aliviar, Senhor. Então nós te pedimos, perdoa nossos erros, ó Deus, e alivia a tua mão, Senhor.
alivia a tua mão, meu Deus e meu Pai, dá, ó Pai, uma nova oportunidade, um novo momento na vida dessa pessoa, desse irmão, ó Deus, dá uma nova chance de ver o teu nome glorificado em sua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, lembrar do Senhor nas jornadas da vida, meu Deus, quando o tentador se aproximar, a tua palavra diz, não vos veio tentação que não fosse humana, mas assim como o Senhor permite a tentação, Ele também dá livramento. Então, meu Deus, nos ajude, ó Pai querido, nas múltiplas situações de provação, de tentação, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e temor de Deus. Vivemos numa geração, numa época, ó Deus, de uma geração que, ó Pai querido, despreza o Senhor, despreza a sua palavra, mas nós somos teu povo, nós te amamos e não desprezaremos a tua palavra, nós viveremos em torno da tua palavra, escolheremos as coisas baseadas nos princípios da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer uma oração, meus irmãos. A pastora Elaine estava conversando comigo e tem assim falado das grandes batalhas que são travadas na área financeira, sabe? Quer dizer, há momentos de muito difíceis de provação, em que a igreja ela vai dependendo de milagre, né? E ela falou, pastor, por exemplo, compromissos de segunda, por exemplo, teve que orar para Deus mandar o recurso, porque não tinha recurso para pagar os compromissos da igreja na segunda-feira. E Deus respondeu e mandou. Mas isso está, quer dizer, ainda está esse desafio. Então nós vamos orar e para Deus mandar os recursos, né? Mandar os recursos, porque isso tem sido uma batalha, né? Eu falei aqui, fui na reunião ministerial, não falei? Acho que eu falei assim sobre a questão da taxa de inscrição. Aí eu até falei assim, maldade quem estava aqui na reunião? Quem ouviu, eu falei, olha, a pessoa que fala mal, que murmura, aí eu falo, maldade porque a pessoa, ela está aqui, ela usufrui desse templo confortável, mas não tem só isso, tem a obra missionária, tem os aluguéis dos imóveis, tem missionários se deslocando, fazer a obra, tem que manter esses missionários, pastores, e como é que isso é feito? Com lágrimas e com oração, né? Para o Senhor mandar os recursos, né? Aí a gente fala assim, quem já ficou aqui ajudando na parte administrativa, né, Machado? Sabe que olha assim, entrou muita coisa. Não é verdade, né? Não é verdade. Se fizer a conta, dividir as despesas pelas reuniões, deveria ter uma oferta muito grande. É que a graça de Deus mesmo, né? Deus vai mandando, aí vem de algum lugar, aí vem outras pessoas de outros pontos do Brasil e tal, aí vem a oferta, é onde a igreja vai marchando. Mas nós queremos fazer uma oração. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. E o Senhor deu a visão ao nosso reverendo. Senhor, manda os recursos financeiros. Senhor, envia os recursos financeiros, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, traz os recursos financeiros para a obra. Meu Deus, o Senhor deu a visão missionária. Nós temos missionários no Brasil, no mundo. Nós temos, Senhor, ó Deus, templos em vários lugares. Meu Deus, nós temos a própria manutenção da sede. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, para que a visão avance. Levante financiadores. Levanta financiadores, ó Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, os recursos financeiros. Meu Deus, traz, Senhor, desperta cada crente, desperta cada ovelha no nome de Jesus, para que façam, ó Pai querido, esse tipo de expressão de amor, a oferta, ó Pai, a oferta, e que isso venha trazer alívio, ó Pai querido, ao ministério, ao pastor da igreja, meu Deus, e que venham os recursos necessários. Nós te pedimos no nome de Jesus,
em toda parte, opera nos corações, na internet, ó Deus, levanta, pode ter um grande empresário assistindo essa reunião, e o Senhor pode, ó Pai, tocar no coração, e essa pessoa pode mandar a sua expressão de amor, ó Deus, e dessa expressão, dessa consciência em relação à obra de Deus, e enviar a oferta no nome do Senhor Jesus. Pega aqui o envelope. Eu queria perguntar assim, porque isso aqui mexeu com a gente, né? Então eu queria perguntar, quem gostaria de ser pastor? Eu quero pegar o envelope, porque eu vou fazer uma oferta extraordinária, uma oferta para a gente socorrer esse momento de desafio da igreja, de ofertas, né? de contas, aliás, né? Contas que precisam ser pagas, e dizer, pastor, eu quero, você vai dizer o valor, você vê, olha o que eu vou fazer, eu não vou falar o valor, você vai pegar o envelope, e você vai dizer, eu quero trazer uma oferta especial para o meu Jesus, para socorrer a igreja do Senhor, né? E prover o recurso para essas contas de Jesus. Quem quiser, sai do seu lugar e vem aqui, pega o seu envelope. Oi. O João Alexandre já fez um Pix aqui de R$500. Pastor, até quando eu trago essa oferta? Meu irmão, o mais rápido possível, né? Deus, e quem está online também, pode também se manifestar aí, né? Ou manda já o Pix, ou manifesta aí no WhatsApp, e diga, olha, eu vou trazer uma oferta, vou enviar uma oferta de X, e a gente vê a obra de Deus, né? A obra de Deus sendo sustentada, avançando no nome do Senhor Jesus. Veja que eu não falei o valor. Então, eu não falei o valor para que você, no seu coração, diz, eu quero dar uma oferta X, e você vem dar. Né? Você vem, pega o seu envelope, e você dá a oferta. Né? Você prepara uma oferta. Eu só falei que é uma oferta especial mesmo, né? Você vai botar no coração, uma oferta especial para pagar as contas de Jesus. Tá bom? Mais alguém quer pegar? Todo mundo já pegou? Senhor, muito obrigado pelos corações, ó Pai, que se abrem. E nós queremos ver a prosperidade do teu povo. Teve culto da prosperidade ontem aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, a prosperidade do teu povo. Quem quer prosperar? Levanta a mão. Levanta a mão. Irmão, Deus pode fazer a gente prosperar, tá? Fazer coisas grandes. Pode ou não pode? Pode. Eu creio que Deus pode não somente nos dar inteligência, sabedoria, mas eu diria ânimo. Né? Nós precisamos ter grandes ideias, coragem e ânimo. Né? Ânimo. Tem gente que quando vê o problema, o desafio, já desanima. Né? As pessoas prósperas, elas não desanimam diante de uma barreira que ela enxerga no horizonte. Ela se enche de ânimo e parte para dentro. Né? Senhor, dá isso aos nossos irmãos. Não somente inteligência, não somente boas ideias, mas vigor, ânimo, coragem, determinação para conquistar grandes coisas para a glória de Deus. Glória a Jesus. Veja bem, é prosperar para a glória, não é prosperar para você, é para a glória de Deus. O que é algo para a glória de Deus? É como Barzilai e Gileadita, é só ler. Quem já leu a história de Barzilai? Quem não leu, leia. Quem sonha ser empresário, leia sobre Barzilai e Gileadita. Está lá na história de Davi, né? Na história de Davi. Diz que Barzilai era um homem muito rico, está escrito lá, homem muito rico. E para sustentar toda aquela turma de Davi, né, tinha que ser muito rico, é muita gente para comer, não é, gente? E normalmente o cara que come no almoço e na janta, não é? Glórias a Deus. Pastor Anderson, tem alguma coisa que eu esqueci? Não, está tranquilo? A escola bíblica, todo mundo animado? Amém. Todo mundo fez a inscrição? Amém.
Quem não fez a inscrição ainda, faz, ó, olha lá, só você apontar a câmera para esse código aqui, ó, é QR Code, ou QR Code, e você fazer a inscrição. A gente fez a reunião ministerial aqui, muitos irmãos fizeram, não foi legal pra caramba, não foi, irmãos? Quem fez a inscrição no dia da... Foi legal pra caramba, teve uma maratona, tem que ver, foi só... Perguntei ao pastor Miranda, e aí, pastor Miranda, quantos... E está só gente fazendo, um atrás do outro fazendo, e foi bem legal, né? E tem um porquê de fazer. Os líderes, os dirigentes vão falar com vocês sobre isso. Cadê os líderes e dirigentes? Vocês vão falar? Lembraram da reunião? Quando estiver lá no projeto, vão falar daquele jeitinho, explicar por que é importante, né? Porque é importante por quê, pastor? Porque ajuda na preparação do próprio evento. Então, é para ter uma prévia, para ter uma sinalização do que vai ser necessário para a escola bíblica, tá bom? Eles vão falar com vocês, mas tem uma coisa que eu falei que é engraçado. Eu mesmo achei que eu fui engraçado. Quando eu disse assim, olha, mas Deus já sabe o que eu vou fazer. Deus sabe, mas nós não. Então, ora para Deus dar um sonho para a gente. Se Deus não der um sonho, a melhor coisa é você fazer a inscrição. Amém? Para que se possa fazer a preparação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação de Deus, o Espírito Santo, seja sobre todo aquele que ama ao Senhor Jesus e aguarda a sua vinda em glória. Quem está aguardando Jesus voltar, diga comigo, amém. Amém. Dê um abraço, irmão, que está ao lado, e disse, meu irmão, faça as melhores escolhas. Em nome de Jesus.